Lá em Illinois, tem uma galinha infectada com um vírus misterioso que passa despercebido pelos trabalhadores. Então, ela ainda acaba sendo usada para fazer nuggets. A comida infectada é enviada para a escola primária local, e Shelly logo dá uma mordida. Enquanto isso, o aspirante a romancista Clint deixa Nova York e voltou para sua casa de infância em Illinois. Ele trabalha duro em um romance, mas quando mostra para sua mãe, ela não acha que estava bom. Depois o Clint vai para sua antiga escola primária, onde conseguiu um emprego como professor substituto. O segurança Rick pensa que o Clint é o seu traficante, mas o deixa passar quando ele confirma sua identidade. Em seguida, o Clint estaciona o seu carro apenas para o professor Jim Wade colocar o seu veículo enorme ao lado dele, prendendo ele sem se importar. O Clint tem que subir pelo banco de trás e sair pelo porta-malas, percebendo que alguém escreveu palavras sujas na sua janela, que estava suja também. Quando ele entra, nota que a escola tem muitas crianças selvagens que se comportam mal e xingam muito. Clint se encontra com a vice-diretora Sims, que o faz sentar em uma bola e pega o telefone do Clint, explicando que a política de não usar telefone se aplica tanto a professores quanto a alunos. Depois o Clint para na sala dos professores, onde nota que todos os outros educadores são esquisitos e desajeitados, então ele tem dificuldade para se comunicar com eles. Felizmente, ele encontra Lucy, uma amiga de infância que também se tornou professora. Eles ficam muito felizes em se verem novamente e começam a conversar e dar risada, o que deixa Wade com ciúmes, porque Lucy é a sua namorada. Quando Clint conta a eles que seu romance é sobre um homem que compra um barco possuído, Wade imediatamente aponta que parece um plágio de Stephen King. Naquele momento, cada professor vai para suas respectivas salas de aula. Na sala do Clint, Patriot e Dink estão zombando da Shelly porque seu rosto tem um monte de bolhas como consequência dos nuggets. Ela não reage, apenas olha para frente parecendo doente. Clint manda todos de volta para os seus assentos e escreve seu nome no quadro, mas Patriot começa a zombar dele. Patriot também revela que ainda tem o seu telefone. E quando Clint tenta pegá-lo, o moleque ameaça acusar o Clint de fazer coisas ruins com ele. Percebendo que foi ele quem escreveu no seu carro, o Clint decide ignorá-lo por enquanto e faz Calvin ler o seu rascunho de romance para a classe. Enquanto todos estão distraídos, o Patriot volta e zomba da Shelly. No entanto, quando ele puxa a trança dela, ele arranca junto um pouco de pele. A Shelly furiosa pula nele e morde o seu rosto, então o Clint tem que se aproximar para separar a briga deles. A Shelly imediatamente o arranha e corre embora. O Clint leva o moleque para a enfermaria. Enquanto isso, lá fora, Rick finalmente entra em contato com seu traficante e se esconde na sua van para comer alguns cogumelos. Momentos depois, durante o recreio, o Clint compartilha o que aconteceu com a Lucy, que ri da história e faz Wade ficar com ainda mais ciúmes. No playground, o Dink se aproxima da Shelly para insultá-la por ter machucado o Patriot, apenas para Shelly atacar ele também. Logo o moleque também começa a mudar e corre pelo playground, espalhando o sangue infectado para fazer com que outras crianças também se transformem. Quando um professor vai verificar o que estava acontecendo, as crianças agora zumbificadas pulam nele e começam a comê-lo. Um segundo professor tenta ajudar, mas é dominado também e devorado. Perto dali, Wade estava brincando com uma bola enquanto reclama do vínculo entre Clint e Lucy. Então, ele não percebe nada. Da sua van, o Rick vê a carnificina e não tem certeza se é real ou uma alucinação causada pelos cogumelos. Mesmo assim, ele decide avisar a diretoria, que imediatamente sai e tenta repreender as crianças por serem violentas. No entanto, as crianças apenas pulam nele e o devoram também. Dentro, o Patriot finalmente se transforma e corre para a sala do diretor. Enquanto isso, na sala dos professores, os adultos veem o que está acontecendo e começam a entrar em pânico. Uma professora até aperta o seu botão de emergência. Nesse momento, Wade finalmente se vira e percebe as crianças infectadas. Então ele tenta se comunicar com elas, mas obviamente elas não o levam a sério. Então Wade começa a correr e derruba qualquer criança que tenta impedi-lo, como se fosse um jogo de futebol americano, chutando todo mundo. Ele consegue entrar de volta no prédio e tranca a porta, deixando todas as crianças do lado de fora. Os professores tentam usar o telefone para ligar para o 911, mas o Patriot encontrou todos os cabos na sala do diretor e destruiu as linhas telefônicas. Wade se junta aos outros na sala dos professores e eles assistem as crianças batendo nas janelas, famintas por carne humana. Nesse momento, o xerife chega e Rick engole o resto dos cogumelos por conta de ser preso. No entanto, assim que o xerife se aproxima, as crianças mordem os seus dedos atrás da cerca. Horrorizado, o xerife volta pro carro e dirige embora, apenas para um garoto sair do esconderijo no banco de trás
e atacá-lo fazendo o carro bater. De volta à sala dos professores, Wade decide que eles precisam fazer algo, mas quando ele abre a porta, o Patriot pula para dentro da sala. Wade o empurra para longe, mas o Patriot ataca o Clint. Então um professor usa a oportunidade para jogar spray de pimenta nele. Então o moleque ataca um professor diferente e o empurrão súbito faz com que eles acabem presos no armário. Os adultos usam a oportunidade para fugir. Um dos professores tenta sair pela porta dos fundos, mas as crianças estão esperando lá também e o matam. O grupo corre para a biblioteca, onde encontram Calvin. A princípio, eles entram em pânico, mas logo percebem que ele não estava infectado, porque ele ficou escondido na biblioteca lendo a manhã toda. Enquanto isso, o Patriot abre as portas para o resto dos zumbis entrarem. Wade guia o grupo para os andares superiores e eles conseguem se esconder na sala de música, fechando a porta bem antes da Shelly chegar. Ela mantém o rosto contra o vidro, e o Calvin diz que todas as crianças têm carrapatos. O professor de educação física, Doug, acha que ele pode estar certo sobre isso, e tenta observar mais de perto as bolhas de Shelly através do vidro, mas ela foge. Wade sugere que eles deveriam correr para fora para chegar aos carros e se defender com os instrumentos na sala de música. O Clint discorda, e acha que eles deveriam ir ao escritório do diretor para pegar os seus telefones e pedir ajuda. Enquanto os dois homens discutem como crianças, o Patriot começa a quebrar todos os celulares um por um. Lucy finalmente se cansa da discussão e propõe esperar até que os pais venham buscar os seus filhos, o que todos concordam. Lá fora, Rick fica seguro na sua van e observa o massacre piorar a cada segundo. Ele liga o rádio para abafar os sons da morte e até alucina uma girafa do lado dele. Infelizmente, a música é interrompida por uma transmissão de emergência, revelando que crianças em toda a cidade estão se transformando e atacando seus pais. Enquanto esperam, Lucy percebe o arranhão do Clint causado por Shelly e teme que ele possa estar infectado. Wade imediatamente o tranca em uma sala do lado. O Doug estava esperando por respostas, então ele segue o Clint e faz um exame minucioso que deixa suas mãos cobertas de fluidos corporais. Em seguida, o Doug informa o resto do grupo que o Clint tem sintomas, mas é algo semelhante à gripe e não que as crianças têm. Horas se passam e as crianças se divertem com as partes do corpo das suas vítimas. Quando finalmente é 3 horas, os professores liberam o Clint e vão juntos para o telhado para poder esperar pelos pais. No entanto, quando uma mãe finalmente chega, ela estava usando fones de ouvido e estava no meio de uma ligação. Então não escuta os professores e Calvin gritando por ajuda. Seu filho logo entra no carro e começa a comer o bebê no banco de trás, enquanto a mãe continua conversando. Ela não reage até que a criança se vire para comê-la também. Nesse momento, a perna de um professor é agarrado por Tamara e todos entram em pânico, mas descobrem que ela não estava infectada e se juntam ao grupo. As outras crianças finalmente os escutam e começam a escalar a parede. Então o grupo volta para dentro e corre para se esconder em um palco. Wade empurra a porta para manter as crianças do lado de fora, mas Dink consegue entrar e agarra o Doug. Então Wade pega um extintor de incêndio e o espanca até a morte. Lucy tenta manter os dois filhos saudáveis, distraídos da violência, enquanto Doug examina mais de perto o corpo e descobre que o sangue é preto. Ele arrasta o Dink para o banheiro e começa a dissecá-lo, enquanto Tamara descobre que foi arranhada. Então Lucy a manda lavar o ferimento. Em seguida, ela se aproxima do Wade para discutir seus ciúmes. O Wade estava planejando propor casamento a Lucy, mas começou a ter dúvidas quando a viu com o Clint, porque ela nunca sorria assim para ele. Ele a insulta e pede para ser deixada em paz. Minutos depois, o Doug termina a dissecação e compartilha suas conclusões, enquanto exibe o cérebro das crianças. A maioria das células está morta e se decompondo, então as crianças só podem fazer coisas básicas como pular e comer, mas nada além disso, o que significa que elas realmente não são mais humanas. Ele tem certeza de que isso é causado por um vírus, e quando Lucy aponta que o Clint e Tamara não foram infectados, o Doug pergunta a Tamara se ela teve o seu período menstrual e usa sutiã. A Tamara diz que sim, o que confirma a teoria do Doug. O vírus só afeta aqueles que não passaram pela puberdade. De repente, o Patriot desliga todas as luzes e ativa um alarme. Enquanto os professores entram em pânico, eles percebem que o Calvin estava inconsciente, pois ele tem diabetes e precisa comer algo o mais rápido possível. Nesse caso, eles escutam ruídos através das paredes e se preocupam com a possibilidade das crianças estarem chegando mais perto. Alguém começa a balançar a porta, e em um momento de medo, Lucy admite que não pode se casar com Wade. A porta então se abre, mas é apenas o zelador. Infelizmente as crianças logo invadem também. Então o grupo começa a correr de novo e o zelador os guia para se esconder na sala de caldeira.
Ele não tem comida, mas tem um rádio, e eles descobrem que a cidade estava sendo evacuada, o que significa que ninguém vai vir ajudá-los. Enquanto todos perdem a esperança, o Clint tem uma ideia. Usando os dutos, eles poderiam chegar à sala dos professores para pegar a comida para o Calvin e as chaves do carro do Wade. O único adulto pequeno o suficiente para passar pelos dutos é o Clint. E antes dele sair, Tamara lhe dá a injeção de insulina. Ele leva o walkie-talkie do zelador com ele e enquanto se move, continua recebendo mensagens do Wade insultando. Esse comportamento infantil faz com que a normalmente gentil Lucy perca a paciência, gritando com todos, dizendo que quer alcançar algo antes de morrer. Em seguida, ela diz que odeia todos os professores e entra nos dutos para ajudar o Clint. Enquanto a dupla rasteja pelos dutos, eles conseguem ver uma criança em um corredor, então ficam imóveis para evitarem de serem detectados. A criança ainda escuta algo e dá uma olhada mais de perto, mas felizmente estava muito escuro para poder ver qualquer coisa. Então a criança volta para brincar. Eventualmente, eles chegam ao longe e Clint tenta usar a máquina de venda automática, mas ela não aceita seu dólar. A Lucy encontra as chaves do Wade e volta para os dutos para chegar rapidamente ao escritório do diretor. Ela tenta pegar um bom telefone, mas todos estão quebrados. Então, ela retorna aos dutos sem perceber que o moleque viu ela. Nesse momento, a criança do corredor entra no lounge e Clint se esconde atrás da máquina de venda automática. Infelizmente, a máquina decide funcionar e de repente faz barulho, fazendo com que a criança comece a gritar. O Patrick escuta isso e começa a ir pro lounge, mas felizmente o Clint consegue finalmente inserir o seu dólar e pegar o seu lanche da máquina antes de pular de volta pros dutos. Lucy e Clint rastejam o mais rápido que pode, mas o moleque logo começa a segui-los, junto com mais crianças. Então o Clint joga o lanche na sala da caldeira antes de tomar um caminho diferente. A dupla chega a uma sala diferente e imediatamente move alguns móveis para bloquear os dutos para que as crianças não possam segui-los. Em seguida, eles olham em volta e encontram o corpo de outro professor atrás da sua mesa. De repente eles escutam as crianças se afastando e percebem que estão indo pro lounge. Então, eles avisam o grupo pelo walkie-talkie. Os professores imediatamente jogam um monte de coisas nos dutos para criar uma barreira. Depois de prender a tampa para mantê-la fechada, um dos professores ainda entra em pânico. Então, Doug tem que lhe dar um tapa para acalmá-lo. Voltando pro Clint, ele consola Lucy quando ela finalmente tem um colapso. E depois, ele faz uma confissão. Ele voltou para Illinois para vê-la, e ele já sabia que ela trabalhava naquela escola. Ele só fingiu estar surpreso ao vê-la. Ele estava ensinando a primeira série em Nova York por 2 anos e ficou deprimido porque não conseguia começar uma carreira como escritor, já que o ensino não dá muito tempo livre. Eles riem do absurdo da situação e de repente se beijam, mas interrompem quando lembram do Wade. Nesse momento, o Clint tem uma ideia e começa a procurar na sala de medicação usada para manter as crianças calmas. Enquanto isso, Wade liga para Lucy no walkie-talkie e pede desculpas por seu comportamento, admitindo que estava com ciúmes porque se sentia inferior a um escritor chique de Nova York. Sentindo-se culpado, o Clint pega o walkie-talkie e admite que é um perdedor, dando a sua bênção ao relacionamento entre Wade e Lucy. Então, ambos os grupos concordam com o plano, e os seus sinais do walkie-talkie são capturados pelo rádio da van do Rick. Lucy e Clint abrem a porta o suficiente para jogar a medicação para as crianças, que imediatamente tomam. Enquanto isso, Wade faz um discurso encorajador e o grupo usa qualquer objeto que possa encontrar para criar algumas armas improvisadas e proteção. Quando as crianças adormecem, ambos os grupos saem e se reúnem em um corredor. Enquanto eles atravessam a escuridão com algumas lanternas, algumas crianças ancoradas tentam pegá-los, mas elas são derrubadas atirando bolas de beisebol nelas. Após uma série de ataques perfeitamente realizados, Wade fica sem bolas, então o zelador fica para lutar com as suas incríveis habilidades em artes marciais, enquanto o grupo corre para fora. O jardim da frente estava cheio de crianças assustadoras, então o grupo começa a acertá-las com uma variedade de equipamentos esportivos e instrumentos para abrir caminho para o veículo do Wade. A luta é feroz, mas o trabalho em equipe é mais forte, e após alguns momentos de perigo, eles chegam ao carro. Infelizmente, Wade fica preso com a horda. Então ele joga suas chaves para o Clint e pede para proteger a Lucy. E então ele continua contra as crianças, para que todos possam escapar. A Lucy não quer deixá-lo, mas o Clint a arrasta para o veículo. Enquanto eles dirigem embora,
eles não percebem que o Patriot subiu no topo do carro. Quando o Clint percebe que eles estão quase sem gasolina, o Patriot alcança a janela e tenta matar o Clint, fazendo frear bruscamente e lançar o garoto na estrada. Faminto por vingança, o Clint não hesita em dirigir na direção do Patriot e esmagá-lo contra uma árvore. Eventualmente, o grupo chega a Downville e o carro finalmente fica sem gasolina. A cidade estava vazia e há muitos corpos nas ruas. Quando o grupo verifica as vitrines de uma loja, eles descobrem que o vírus já se espalhou por todo o país e foi rastreado até a fábrica de frango em Illinois. Doug diz que ele pode ser capaz de fazer uma vacina se conseguir colocar as mãos em um nugget. E nesse momento, um bando de crianças zumbis aparece atrás deles. Então o grupo corre para dentro do prédio, que acaba sendo um playground infantil. Depois de trancar as portas, eles notam uma festa abandonada, e o Doug consegue resgatar um nugget. Também há corpo dos funcionários no chão. Eles mudam para outra sala, e de repente uma luz se acende para revelar uma horda inteira de crianças monstros esperando por eles, dentro do jogo da escalada. O grupo estava prestes a perder a esperança, mas por seu choque, algumas crianças caem mortas. Eles foram mortos pelo Wade e o zelador, que conseguiram escapar. O Wade diz a todos para correrem para fora, onde o Rick estava esperando na van. No caminho para fora, o grupo bloqueia o jogo com uma bola gigante para prender as crianças. Então o Wade espalha gasolina por todo lugar e joga um fósforo para criar um incêndio, deixando todos os zumbis queimarem enquanto ele escapa na van com seus colegas de trabalho. E então, tudo é finalizado.